Fala pessoal, você já deve ter se perguntado se você investisse todo mês alguma quantidade de dinheiro em alguma aplicação financeira, seja ela renda fixa, renda variável, que rendesse uma taxa de, sei lá, 2%, 10%, 20% ao ano. Daqui a 20 anos, quanto dinheiro você teria? Normalmente já tem alguns simuladores que fazem isso espalhados por aí em certas corretoras, mas o que você acha de você fazer o seu próprio simulador usando o Power BI? E eu vou te falar que é facinho, não vai demorar tanto tempo. Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar como é que você cria um simulador de investimento do zero, que nem aqueles que tem na corretora. Em vez de ficar falando, vamos lá que eu vou te mostrar aqui logo. Então esse aqui é o dashboard, já tem aqui no canto direito todos os parâmetros que você precisa para simular o quanto que você teria de dinheiro se, por exemplo, vamos chutar aqui os valores só para ter uma noção. Se você aplicasse 7 mil reais hoje, é o que está aqui, com aportes de R$1.000 todo mês, a uma taxa anual de rentabilidade de 10%, você teria, depois de 20 anos... R$ 674.618 e você teria investido R$ 247 mil. Então se você alterar aqui os valores, por exemplo, eu altero aqui o valor inicial para 50 mil, vou fazer uns aportes mensais um pouco maiores de 2 mil, por exemplo, e eu quero 1.950, que seja, e vou querer por 35 anos, a uma taxa de 2%, que é mais ou menos o que rende a Selic. Então olha só a diferença que vai dar. Em 30 anos eu vou ter quase R$1 milhão, mas em 35 vou ter R$1.208.527, 35 centavos, isso descontando a alíquota do imposto de renda. Eu não vou entrar muito em detalhes não sobre cada tipo de investimento, mas a média do Ibovespa roda em torno de 6, 10% aí por ano. A média do CDI tá em 2% baseado na Selic. Então cada investimento tem alguma coisa, mas você pode criar aqui o seu e você pode definir o que você quiser para saber o quanto que você vai ter. E galera, ó, se vocês estão gostando disso aqui, se vocês querem ter esse dashboard, dá uma curtida aqui, dá um comentário, já me segue porque eu tô postando conteúdo sobre finanças e Power BI direto. Então, ó, esse dashboard tá no link da descrição, se você quiser simular lá, dá uma olhada. Ele já tá totalmente pronto para você só simular e ver o que vai acontecer. Então dá uma olhada aqui e agora eu vou te mostrar certinho como é que faz passo a passo. Vamos lá? Então aqui ó, tô com o Power BI novo. Primeira coisa que a gente precisa fazer é saber quais são os parâmetros que a gente vai utilizar. Aquela fórmula ali que dá o resultado é baseado na fórmula dos juros compostos. O que é o juro composto? O juro composto, imagina se você faz uma aplicação financeira, então nesse mês aquele aplicação vai render pela porcentagem. Só que no mês que vem vai render o que você vai aplicar mais o que você já tinha. Então aquilo vai virando uma bola de neve. E essa fórmula que a gente vai aplicar aqui no Power BI. Então quais que são as variáveis? As variáveis principais são a taxa que você precisa de rentabilidade, pode ser mensal, pode ser anual. O tempo, que é uma das variáveis mais importantes, quanto tempo que você vai aplicar, quantos anos, quantos meses, e assim por diante. Quanto que são seus aportes mensais, você vai aportar mensalmente? Quantos reais? R$0? Você vai fazer um aporte único? Você vai aportar todo mês R$1.000? E qual que é o seu valor inicial? Quanto que você já vai começar aportando? Então vamos lá, para começar, criar o primeiro parâmetro. Para criar o primeiro parâmetro, só entrar aqui na aba modelagem e clicar aqui em novo parâmetro. O primeiro parâmetro que a gente vai criar vai ser a taxa de rentabilidade. Então a primeira coisa, escrever aqui ó, taxa de rentabilidade. A taxa de rentabilidade vai ser um número decimal, porque é uma porcentagem. Então ele vai de 0 até o máximo 1 de rentabilidade, 100% de rentabilidade ao ano é uma coisa absurda. Então, mas eu vou colocar aqui 1, vai que você tem sonhos ousados. Esse valor de incremento ele vai estar totalmente ligado com o seu valor mínimo e máximo, porque ele vai fazendo passos, né, de cada um para você, o que vai alterar lá vai ser esse incremento aqui. Então vou botar um incremento de 0.025. E o padrão, que é o valor que não vai ser quando não tiver nada filtrado, vai ser esse valor aqui. Então vou botar 0.1, 10%, por exemplo. Clico OK. Então ele vai criar o primeiro
parâmetro e já vai aparecer aqui, ó, um filtro que você, se você alterar, ó, ele já vai alterar para você essa porcentagem. Você pode alterar da forma que você quiser. Então vamos criar um próximo parâmetro. Vão ser seus aportes mensais, de quanto que você vai estar aportando mensalmente. Novo parâmetro, aportes. Ele vai ser um número decimal também. Pode ser um número inteiro, você que decide. Número decimal vai ser de 0, quanto você quer ter de dinheiro, sei lá, aportar por mês. 100 mil. Ele vai incrementar de 1.000 em 1.000. E o padrão é 10 mil. Acrescentou outro aqui, parâmetro. Isso aqui só para a gente acrescentar os parâmetros antes de começar a usar a fórmula. Então você pode perceber aqui, ó, que as tabelas já estão aparecendo, ó. Essa tabela aqui de aportes, ele vai incrementando pelo seu incremento, que isso aqui que vai ser usado para ser filtrado. E a taxa de rentabilidade também está indo pelo aquele incremento que a gente colocou. Então vamos continuar aqui. O próximo variável, o próximo parâmetro é o seu valor inicial. Vamos colocar aqui, ó, valor inicial, que vai ser um valor decimal. Ele vai ser de, vamos botar aqui, sei lá, 500 mil. Ele vai incrementar de 10 mil em 10 mil. E o padrão, você escolhe isso aqui. Eu só vou colocar qualquer coisa. O padrão vai ser 100 mil. Então agora a gente precisa do tempo. O tempo, na verdade, a gente vai usar para criar o gráfico. Então a gente não pode usar ele um parâmetro. O parâmetro ele vai ser usado para filtrar a tabela. Então vamos criar uma tabela que ela vai ser o nosso eixo do tempo, que nem essa fórmula aqui que tá aparecendo, ó. Aqui esse em anos que tá aqui, que poderiam ser muito bem meses se eu fizer o drill. Ó, 50 meses, 100 meses, 150 meses, 200 meses e assim por diante. Porque eu utilizo a fórmula mensal para... Depende do que você quiser. Você pode usar anual ou mensal. Mas lembrando que se você usar o tempo em meses, você tem que usar a sua taxa em meses, ou converter. Nesse caso, eu coloquei o tempo em meses aqui, porém a taxa de rentabilidade está anual, mas é só você fazer a conversão. Eu vou explicar como é que converte. Então, para criar uma nova tabela, a gente vem aqui, ó, criar tabela. E vamos criar uma tabela que é o tempo. Esse tempo, ele vou gerar uma série, vou criar uma tabela que vai gerar uma série. Então tem uma fórmula que se chama Generate Series, que ele vai retornar uma tabela, começando por um valor inicial. O valor inicial é 0, que é o primeiro, o tempo T0, né? E ele vai até a quantidade de meses ou anos que você decidir. Eu vou colocar aqui, ó, 420 meses, que vai ser relevante a 35 anos. E o tempo de incremento, vou colocar de 1 em 1. Então beleza, ele já criou aqui a tabela, ó. Se eu botar, ó, tempo, ele vai criar uma tabela de 0 até 420, incrementando de 1 em 1. Então agora a gente já tem o nosso tempo e vamos partir para a criação da fórmula. Então agora vamos criar as fórmulas. Para começar, o que a gente precisa? A gente precisa saber, para cada linha dessa aqui, de tempo, quanto que vai ser o valor investido, né? Quanto que vai ser aquela soma para aquele mês. Então a gente vai ter uma tabela para cada mês. No mês 9 vai ter aquele valor, no mês 10 vai ter o valor mais aquele aporte. Então é o valor inicial mais o aporte vezes a quantidade de meses que estão aqui nessa linha. Então a gente vai fazer um cálculo, um contexto de linha aqui. Para fazer cálculos com contexto de linha, qual que é a melhor medida para a gente usar? São as medidas que tem o X. O X lá, que você SumX, MaxX. Só que assim, para a gente calcular o valor final de todo o período, então se a gente quer o valor final, a gente quer a medida que tenha o tempo máximo, né? Se, por exemplo, a gente está vendo 63 meses, a gente quer ver o valor máximo daquela coluna. Então, a gente vai usar a função MaxX para fazer esse cálculo. Então, vamos criar uma medida nova. A gente pode vir aqui em modelo,
nova medida. Então aqui vai ser o valor investido. Então o valor investido vai ser nada mais nada menos que um MaxX. Agora ele vai perguntar qual que é a tabela que você quer avaliar linha a linha. A tabela que eu quero avaliar linha a linha é a tabela de tempo. E a expressão, como eu já falei, vai ser a quantidade de meses, que eu chamei de tempo, valor, o tempo, o valor, né, que tá ali, que são os meses, vezes o aporte, que vai ser o valor selecionado, que ele já cria uma medida ali quando você cria um parâmetro, a quantidade de aporte, mais o seu valor inicial. Então beleza, criei a medida. Então eu vou colocar aqui alguns parâmetros. Então, por exemplo, aqui tem 20 mil de aportes mensais e um valor inicial de, sei lá, tá, quanto aqui? 40 mil. Eu posso melhorar isso aqui e transformar isso tudo em moeda, para facilitar minha vida dos aportes também. Eu posso clicar aqui e transformar em moeda. E a taxa de rentabilidade, eu venho aqui e transformo em porcentagem. Aqui eu só não vou ficar muito pensando em design não, isso eu vou fazer um tema pro próximo vídeo. Então beleza, eu tenho esses 3 parâmetros aqui. Esses 3 parâmetros eu já posso criar um cartão, vou criar esse cartão aqui, ó. Criei o cartão e vou jogar a medida que eu criei, que é o valor investido. Isso é para aquele tempo total de 420 meses. Então se eu criar um gráfico, por exemplo, de linha e jogar o valor investido em valores e o tempo no eixo, ele já vai criar uma linha de quanto tempo. E olha só o que apareceu, o valor ali final, que é 8.800.000 reais, que é exatamente esse valor. Se eu tivesse usado a função SumX, por exemplo, ele teria somado isso aqui tudo. Ele ia somar todos os valores daquela linha, ia dar um valor totalmente irreal. Mas agora, se eu quisesse filtrar isso aqui pelo tempo, como é que eu faria? Como é que eu faria para filtrar pelo tempo usando um parâmetro? Então agora que a gente vai colocar aquele parâmetro para conseguir filtrar exatamente igual a gente faz aqui. Se alterar os valores, ele vai mudar lá o valor inicial ou a quantidade de aporte. Ele vai mudar automaticamente a quantidade o valor final investido, né? Que você investiu ali. Então para fazer isso a gente vai criar um outro parâmetro que vai ser igual o tempo, né? Vai ser uma outra tabela que a gente vai usar. Então ó, novo parâmetro que vai ser o filtro tempo. Vou chamar ele de filtro tempo, vai ser um número de inteiro que vai de 0 até 420. E vai incrementando de 1 em 1 e o padrão é 0. Clico OK. Então ele criou aqui o filtro. Porém, se eu alterar esse filtro, nada acontece, porque nenhuma fórmula está falando que isso aqui tem que ser filtrada, que tem que filtrar a fórmula. Então o que a gente vai fazer? Lembra que esse valor investido, ele vai transformar, vai fazer um cálculo em cima dessa tabela? Então, se eu utilizar esse parâmetro para filtrar essa tabela, vamos criar uma fórmula DAX para filtrar essa tabela ali de tempo. Então, a fórmula para isso é a fórmula filter, nada mais lógico. Então vem aqui, ó, filter. Então ele vai filtrar a tabela tempo e eu vou querer que o tempo, o valor dessa coluna, por exemplo, seja menor ou igual ao valor selecionado que está ali, porque aí ele só vai calcular tudo que está para trás. Então o valor máximo vai ser o valor que está selecionado ali. Bem interessante, né? Então ele vai pegar filtro, tempo, valor. Filtrei, já posso fechar aqui. E olha só, ele filtrou agora, está indo exatamente até 264 meses. Se eu utilizar esse filtro aqui, ele vai continuar alterando a medida. Se eu voltar para 240 e botar aqueles valores que eu tinha colocado inicialmente, ele vai me dar exatamente o valor que eu preciso.
Beleza, esse aqui é o valor que você investe. Se você não tivesse investido seu dinheiro e juntasse todo mês, se você quisesse juntar todo mês esses valores aqui, durante esse tempo todo, 420 vezes, você teria isso. Mas isso é uma coisa muito inteligente, é bom você botar seu dinheiro em algum investimento. Seja ele qual que for, da sua preferência, renda variável, renda fixa, cada um vai ter uma taxa de rentabilidade. Então agora a gente vai calcular uma função que se chama FV, que ele vai calcular os juros compostos de uma aplicação baseada em todos esses parâmetros aqui que a gente já criou. Então vamos criar uma nova medida aqui, ó, modelagem, nova medida. Essa medida vai se chamar valor final investido, chama de que você quiser, investido. E novamente, ela vai ser igual àquela outra fórmula, só que a expressão que vai ser diferente, vai ser só outra expressão. Então vai ser maxx, fazer de novo, a gente vai filtrar aquela tabela, filter, criar aqui do zero, tabela, tempo, quer dizer, filtrar a tabela tempo, sendo que o valor do tempo velho, né, que tá escrito, tempo velho, a coluna tempo velho é menor ou igual ao filtro tempo. Filtro tempo. Fechou. Essa vai ser o filtro que a gente vai usar. E agora, qual que vai ser a expressão? A expressão que vai ditar o juro composto da bola de neve que vai te deixar rico. Então vai ser a fórmula, ó, FV. Ele calcula o valor futuro de investimento com base em uma taxa de juros constante. Você pode usar FV com pagamentos constantes e periódicos ou com pagamento de uma quantia total. É exatamente isso que a gente quer, só que a gente parametrizou tudo, todas as variáveis. Então, ó, primeira coisa, taxa. Qual que é a taxa que a gente precisa? É a taxa de rentabilidade. Moleza. Qual que é o tempo, ou quantidade de tempo, N períodos, né? Ou quantidade de períodos. Só que isso aqui, ó, lembrando, não vai ser o seu parâmetro, vai ser a sua coluna, que é essa coluna aqui que a gente está vendo, que a gente criou, a coluna de tempo. Então a gente vem aqui, ó, tempo, velho, valor, show. E agora, qual que é a quantidade de aporte que a gente faz no mês? Os aportes periódicos que a gente vai ter, que são os aportes mensais. Então, os aportes mensais são os aportes. Aportes de valor. E agora, tem o valor inicial, que é o PV, que é opcional, que você pode colocar ou não. Mas aqui eu vou colocar, porque se você não quiser fazer um valor inicial, você coloca 0 ali no parâmetro. Simples assim. Então, você vai para o PV, é o valor inicial. E eu posso fechar que o tipo é uma outra expressão que não vai ser relevante pra gente. Ah, lembrando, se você for alterar de um valor anual para um valor mensal, você tem que converter a taxa, né? Se você for usar mês, tem que usar a taxa mensal. Se você usar ano, você tem que usar a taxa anual. Normalmente, a maioria dos investimentos, eles são contabilizados com uma taxa anual. Só que você pode querer saber por períodos, né, mensais. Então, para você fazer isso, a fórmula que converte a taxa é essa aqui, ó. Eu vou criar aqui, ó, fazer uma coisa diferente. Vou criar uma variável que se chama taxa convertida. A fórmula de conversão é uma raiz quadrada de 1 sobre a total de períodos. Então, por exemplo, você quer converter de anual para mensal. Você vai pegar 1 mais a sua taxa, que é anual no caso, vai tirar a raiz daquilo e vai diminuir menos 1. Então, beleza. A sua taxa, ó, vou botar aqui, ó, var taxa e aqui é var final. Só criando uma variável. Então, aqui, ó, var taxa é igual ao power, que é a potência. Então, toda raiz quadrada é uma potência. O número, qual que é o número? 1 mais a taxa selecionada, taxa de rentabilidade valor. E qual que vai ser a potência? A potência é 1 sobre 12, que é um total sobre períodos. Então, 12 por quê? São 12 meses no ano. E isso aqui, menos 1. Essa vai ser sua taxa anual convertida em mensal. Se aqui a gente está usando mensal, a gente vai usar a taxa em mensal. Então, ó, se você fosse usar... Se você não quisesse fazer essa fórmula, não quisesse converter, você colocaria aqui ó, o tempo em anos. Você faria... Isso aqui seria 420 anos, né? Mas você não estaria vivo
para contar a história, para saber quanto que valeu o seu investimento. Enfim. Então aqui, em vez de taxa dessa taxa aqui, eu vou substituir pela variável taxa. E eu vou retornar final. Tem que fechar aqui que não está fechado. Então agora está tudo fechado. Eu vou deixar essas fórmulas aqui na descrição para facilitar a vida de vocês. É só vocês se atentarem ao nome das colunas que eu botei aqui da forma que eu pensei. Mas se vocês ficarem com mais detalhes, vocês podem botar um nome melhor. Final, valor investido. Vou copiar e colar isso aqui. Vou pegar o valor final investido. Ah, lembrando, deu negativo, porque essa conta aqui, ela faz um valor negativo. Então tem que lembrar de calcular, botar o menos, ó, menos final. Aí sim, ele vai calcular. Essa fórmula também aqui vai ser usada para dívida, para cálculo de dívida, que vai ser um tema de um próximo vídeo. Então se você quiser saber mais sobre dívida, saber mais sobre essa fórmula, coloca aqui que eu não quero deixar o vídeo muito extenso nesse, mas eu posso fazer um próximo vídeo, caso vocês queiram. Então ó, vou jogar aqui agora, vocês vão perceber a diferença do valor final investido. Olha só a diferença nesse tempo todo, é gritante. Mas eu também botei uma taxa de rentabilidade de 15% ao ano, que é muita coisa também. Mas em 35 anos é muita coisa. Mas ó, 7,5%, olha só a diferença. Ó, 2,5% Selic. Olha como é que muda o investimento que você bota do valor alterado. E uma das variáveis mais importantes que a gente pode analisar aqui, o tempo também tem total significância. Olha a diferença que é do valor total investido para o valor final. Então é isso, galera. Eu não vou me aprofundar muito mais no tema, para o vídeo não ficar muito longo, mas aqui já tem o básico, daqui já dá para fazer muita coisa. Então se você quer saber um pouco mais como é que eu transformei isso aqui no dashboard principal que está aqui na descrição, bota nos comentários o que você quer saber, o que mais você quer aprender. E se inscreve no canal se você está gostando desse tipo de conteúdo, que isso vai me motivar pra caramba. Então é isso, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!